Que puderem ficar de pé mais uma vez e abrirem comigo no Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, para que possamos ler, orar, e em seguida os irmãos se assentarem. Nossa meditação hoje será do versículo 1 ao versículo 6 deste antepenúltimo capítulo do terceiro Evangelho, Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, versículo 1 ao 6. O tema proposto para a nossa mensagem de hoje é a traição. Aqueles que acharam, por favor, confirmem dizendo amém. Amém. Assim nos diz a palavra do Senhor. Estava próxima a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa. Os principais sacerdotes e os escribas procuravam uma forma de matar Jesus, porque temiam o povo. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Judas foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria Jesus. Eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião para lhes entregar Jesus longe da multidão. Vamos orar mais uma vez. Ó Senhor nosso Deus, a Tua palavra acaba de ser lida, palavra plenariamente inspirada pelo Teu Espírito, com um propósito muito específico, revelar a vontade do Senhor para a vida do Teu povo. Mas ainda que isto seja tão claro para nós reconhecemos a nossa total dependência do Teu Espírito para que nós possamos enxergar as maravilhas do Teu Evangelho. Por isso, desvende, Senhor, os nossos olhos, nos faça enxergar a mensagem evangélica da Tua palavra, e que nós não apenas ouçamos aquilo que o Senhor tem a nos dizer, mas que desde a primeira palavra nós procuremos identificar aquilo que o Senhor quer nos ensinar com a nossa própria realidade pessoal. Assim, Senhor, santifica a Tua igreja e traz salvação àqueles que não são Teus. É o que humildemente eu te suplico, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Essa palavra, traição, ela não é estranha para mim e para você. Se eu perguntar a você o que significa traição, você vai dar uma resposta com as suas palavras, mas muito dificilmente você vai errar na definição que você apresentará acerca de traição. Mas se pudéssemos fazer uma tradução, uma definição bem simples, bem básica e bem direta, traição é quebra de confiança, é a quebra de um voto de fidelidade que alguém deve a outra pessoa, quer seja por direito natural, quer seja por compromisso firmado entre estas partes. Traição é quebra de confiança, é infidelidade. Traição pode se manifestar de modo repentino, mas geralmente traição é algo que infelizmente é cometido de modo premeditado, planejado. A vítima de uma traição sempre é profundamente afetada, principalmente por causa de uma razão, porque não esperava ser traída por aquela pessoa. Afinal de contas, havia uma confiança. É por isso que quando a traição infelizmente acontece e ela é confirmada, ela é comprovada, ela é chamada de traição. Quando não se há confiança, quando não se há fidelidade, quando não se espera a fidelidade da outra parte e algo de ruim é feito, geralmente quem não confia diz assim: eu já sabia.
Nunca me enganou aquele jeitinho. Mas quando você não espera, você diz: eu me sinto traído, eu me sinto traída, porque eu nunca esperava isso desta pessoa. De modo que quando o assunto é traição, ninguém, absolutamente ninguém, em nenhuma cultura, de nenhuma época, gosta de ser traído. Gosta de ter a sua confiança traída. Traição é algo mau, algo vil, de modo que só culturas degradadas, como infelizmente nós temos em nosso país, só culturas que não têm nenhum valor são capazes de fazer da traição um motivo de piada. São capazes de fazer deste tema músicas, ritmos. A história mostra que a traição é um grande mal. A história faz questão de registrar vários episódios de traição que trouxeram grande dano a pessoas, a famílias, a cidades e até a países. Por isso que quando eu estava nas meditações iniciais deste sermão, logo me veio à mente uma história famosa que foi registrada por um escritor grego muito antigo chamado Homero, em uma das suas principais obras, chamada Ilíada. Na Ilíada, Homero registra a guerra de Troia. Como essa guerra começa? Tudo começa porque havia um príncipe troiano chamado Paris, que se enamora por uma mulher chamada Helena, de nacionalidade grega. Paris era filho do rei Príamo, rei de Troia, irmão do grande e famoso Heitor, de modo que Helena e Paris se enamoram e então eles decidem deixar a Grécia em direção a Troia. Acontece que Helena era casada, ela era esposa do rei espartano chamado Menelau. E quando Menelau toma conhecimento da traição de Helena, fugindo com Paris para Troia, ele fica muito enfurecido e ele pede ajuda ao seu irmão Agamenon, rei de Micenas, para que juntos eles peguem os seus exércitos e vão até Troia por causa dessa traição. Uma guerra iniciada por uma traição que dura 10 anos. Isso foi lá pelo 12º século antes de Cristo. Mas eu penso que essa guerra, a guerra de Troia, narrada por Homero, ela é digna de nota no início desta mensagem, não só pelo início dessa guerra, que é por causa de uma traição, mas também pelo seu fim. Quando os gregos perceberam que não conseguiriam vencer, transpor as intransponíveis muralhas da cidade de Troia, eles então decidem oferecer um presente. Já ouviu a expressão presente grego? Vem dessa história. Esse presente era um sinal para Troia, um sinal de que eles estavam desistindo da incursão contra Troia e era um sinal de paz. Que presente era esse? Um cavalo de madeira, oco por dentro, recheado de soldados gregos, que obviamente os troianos não sabiam. De modo que, à noite, quando esse grande, gigantesco cavalo estava dentro dos portões e das muralhas de Troia, então os soldados gregos aproveitaram que os soldados troianos estavam dormindo e desprevenidos, saíram do cavalo, abriram os portões de Troia para que outros soldados gregos entrassem e então eles destruíram completamente, incendiaram a cidade de Troia. A guerra que começa por causa de uma traição, ela no fim foi vencida por causa de outra traição. Recebam, disseram os gregos, ó troianos, o presente que nós queremos dar a vocês, mas aquilo na verdade era uma grande traição. Está registrado na história, durante muitos séculos pensava-se que eventualmente isso era apenas
uma obra de ficção, mas até que agora, no século 17, 18, escavações encontraram aquilo que seria as ruínas de Troia, e ao que parece, de fato, isso não foi apenas algo da mente de Homero. Então é um exemplo clássico de traição, do início ao fim, que trouxe grande ruína sobre todo um país. Mas de todas as traições da história, existe uma que é digna de ser mencionada, segundo o tema do nosso sermão: a traição. Artigo definido, singular feminino. Nenhuma traição se compara a esta traição. E você conhece, já ouviu falar dessa traição. Talvez hoje você ouça pela primeira vez alguns elementos muito sérios, muito marcantes, que têm mais a ver com a minha e com a sua vida do que você eventualmente pensa. E é justamente descrevendo essa traição que o evangelista Lucas começa o registro que vai compor os 2 capítulos mais dolorosos do seu evangelho até agora. Os capítulos 22 e o capítulo 23. Ele começa o capítulo 22 dizendo assim no versículo 1, acompanhe comigo. Estava próxima a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa. O capítulo 14 de Marcos e o capítulo 26 de Mateus, que são os capítulos dos evangelhos sinóticos paralelos, que registram também essa mesma passagem, vão trazer para mim e para você a informação de que agora faltam apenas 2 dias para a Páscoa. É o fim dos acontecimentos da quarta-feira da semana, da última semana do nosso Senhor. E voltando aqui para Lucas, nos é informado que estava próxima a festa dos pães asmos, chamada Páscoa. Você já ouviu essa menção neste mesmo evangelho? A Páscoa era uma das maiores, se não a maior festa anual de todo o povo hebreu. De modo que a Páscoa durava cerca de 8 dias e ela era composta de 2 celebrações que se confundiam. A primeira delas era a própria Páscoa em si. Era o dia onde o cordeiro era escolhido, o cordeiro pascal, ele era imolado e ele era comido. Isso acontecia no 14º dia do mês de Nisan. Neste ano especificamente aconteceu na quinta-feira. A festa era uma celebração instituída por Deus desde Êxodo capítulo 12 e tinha como objetivo principal a celebração da passagem do anjo da morte por cima dos filhos de Israel. Lembram da 10ª praga que foi liberada sobre todo o Egito? Estão celebrando esse grande livramento dado por Deus há alguns séculos antes. Então, com este grande livramento, com esta grande passagem do anjo da morte por cima de Israel, era dado início à libertação da escravidão no Egito. Então vem a segunda festa, que é justamente a festa dos pães ázimos, ou a festa dos pães sem fermento. Era do 15º dia, 8 dias de festa. O 14º, a Páscoa, o dia da escolha, da imolação e da refeição pascal. Do 15º ao 21º dia, era a festa dos pães sem fermento. 15º dia, neste ano especificamente, da narrativa evangélica, começa numa sexta-feira. Essa festa, a festa dos pães sem fermento, que também é narrada em Êxodo capítulo 12, especificamente do versículo 17 até o versículo 20, ela era a celebração específica, preste atenção, da libertação do povo do Egito e do cativeiro do pecado. Se a Páscoa era o sangue do Cordeiro Pascal que livrava Israel, o povo de Deus, do anjo da morte, da condenação da morte, esta festa era a celebração da efetiva libertação, não só do cativeiro egípcio, mas também do cativeiro do pecado. O fermento, desde o Antigo Testamento, sempre foi símbolo de contaminação do pecado. De modo que nesta instituição da festa dos pães sem fermento, o fermento deveria ser retirado não só do pão, mas da vida do povo de Deus, de dentro das suas casas,
Como diz o versículo 19, por 7 dias, de Êxodo 12, por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, nas vossas famílias, entre vocês. A combinação dessas duas festas era o ápice das celebrações de Israel. Nesse período, a população de Jerusalém dava um salto extraordinário. Passava dos 70 mil habitantes, em épocas habituais, para 250 mil habitantes, quase 4 vezes mais. Judeus vindos de várias partes do mundo, peregrinos, vinham para Jerusalém para celebrar a Páscoa e para celebrar a festa dos pães sem fermentos. E é exatamente nesse contexto que o versículo 2 nos é apresentado. Os principais sacerdotes e os escribas procuravam uma forma de matar Jesus, porque temiam o povo. Você que está, domingo após domingo, acompanhando as exposições sequenciais aqui no Evangelho segundo Lucas, já está consciente, já lembrou, que não é a primeira vez que o Espírito Santo vai usar o evangelista Lucas para trazer essa informação. O capítulo 19, versículo 47, naquela ocasião da purificação do templo, o evangelista Lucas, cheio do Espírito Santo, já havia dito que essa era a pretensão dos opositores de Jesus. Mas agora também no versículo 20, no capítulo 20, versículo 20, quando Jesus é interpelado pelos seus opositores acerca de que será lícito ou não entregar o imposto a César, nós vimos naquela ocasião que este versículo 20 do capítulo 20 deste evangelho, na verdade, nos expõe que esta tratativa deles era com o intuito de pegá-lo em alguma coisa, porque eles queriam matá-lo. Então, é pela terceira vez que o evangelista Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, traz essa informação para nós. Porém, o contexto agora é ainda mais diferente do capítulo 19 do que o capítulo 20. Porque, como eu disse na exposição passada, Jesus era, nesse momento do seu ministério terreno, o rabino mais famoso de toda a Palestina. E ele está agora inserido no coração da adoração do povo judeu, do povo hebreu, onde uma multidão de judeus estava afluindo para Jerusalém, vinda esta multidão de várias partes do mundo, de modo que seria uma grande oportunidade para Jesus, mais do que nunca, ser reconhecido, ser ouvido e os seus ensinos voltarem com esses judeus para fora da Palestina e serem disseminados por todo o mundo grego daquela época. Isso explica o desespero que nós encontramos no versículo 1 e aqui no versículo 2. Eles estavam procurando uma forma de matar Jesus, precisavam silenciá-lo, sobretudo agora, antes que os seus ensinos e a sua pessoa e o seu ministério fossem reconhecidos agora internacionalmente. Essa preocupação deles procedia. Muito possivelmente, se fosse esse o plano de Deus, isso teria acontecido, como vai acontecer através do seu corpo, através da igreja, com os primeiros missionários. Porque os próprios irmãos de Jesus, aqueles que eram incrédulos, que ainda não tinham sido alcançados pelo Evangelho, eles questionaram Jesus sobre a sua fama, em outra festa, um pouquinho antes dessa, a festa dos tabernáculos. Lá em João capítulo 7, a segunda parte do versículo 4, os seus irmãos incrédulos perguntam: você faz essas coisas? Então, por que não se manifesta logo ao mundo? Porque quem quer ser conhecido se manifesta. Os fariseus, o sinédrio, estava definitivamente preocupado com o ministério de Jesus. No contexto desta celebração, começa a fazer agora as conexões, no contexto dessa celebração pela libertação do cativeiro, no contexto da celebração da libertação do pecado, os líderes religiosos do povo hebreu estavam tramando a morte de Jesus. Nós precisamos arrumar uma forma de matá-lo. Nós não queremos saber de celebrar a libertação do Egito, a libertação do pecado. Nós queremos ele morto. O Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, versículo 3 e 4, nos traz os detalhes dessa reunião maldita. Nos diz que então os principais sacerdotes e anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote chamado Caifás e deliberaram prender Jesus
a traição, e a nova versão transformadora traz a tradução de acordo com o original, em segredo, e matá-lo. O Espírito Santo novamente está registrando o pensamento dos opositores de Jesus, do Evangelho. Eles estão pensando, confabulando. Não pode ser de modo explícito, direto. Não pode. Eles estão confabulando. Nós temos que fazer de uma forma que o povo não associe a morte de Jesus a nós. Isso não é a primeira vez que o Evangelho nos revela. Por isso, eles concluíram, tanto em Mateus 24, 5, como em Marcos 14, 2. Devemos fazer isso, mas não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Observe, pela estratagema humana, nosso Senhor não teria sido crucificado, não teria sido morto da forma como foi. Se dependesse dos homens, Jesus não teria sido pendurado no madeiro, ele não teria morrido exatamente nesse momento. A Páscoa continuaria sendo celebrada até ele ser morto. Mas não era esse o plano de Deus. Mas eu quero chamar a sua atenção para essa confabulação desses opositores do Evangelho. Novamente, o Espírito Santo faz questão de trazer essa informação. Eles querem que Jesus morra, mas não querem que isso seja associado a eles, de modo que eles estão certos de que a melhor forma de fazer isso é depois que Jerusalém estiver vazia. E aí, refletindo sobre isso, eu penso como é impressionante nós observarmos para a nossa realidade evangélica hoje e notarmos que a morte do Evangelho, ela não é proposta de modo direto pelos falsos profetas que vivem hoje. Já observou isso? Um dos seus representantes declara: Jesus não é isso que a teologia reformada propõe. Ele diz: Jesus é amor. De modo que você não observa na sua fala a morte do Evangelho. Você não observa na sua fala a morte da voz de Deus, porque ela é muito sutil. Você não vai ver nenhum herege do século 21, trazendo aqui para o nosso país, dizer assim: eu rejeito os ensinos de Jesus. Na igreja em que eu sou líder, em que eu sou pastor, apóstolo, o que quer que seja, Jesus não fala mais, quem fala sou eu. Você não vai ouvir isso. Você não vai ele associar a sua pessoa. Ele não tem coragem de fazer isso. Às claras, eu nego a Jesus. Eu mato Jesus e a sua voz na igreja. Ele sempre vai querer matar o Evangelho, de modo que essa morte do Evangelho na comunidade em que este líder lidera não seja associada à sua pessoa. Querem matar Jesus, querem matar o Evangelho, e em muitos lugares de fato já não há mais Evangelho, mas não querem ser associados como assassinos de Jesus e do seu ensino. Assim como aconteceu. É o mesmo espírito de Lucas 22, 2. Mas é nesse contexto que acontece algo terrível. Versículo 3. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Observe, o Evangelho não é sigiloso. Enquanto esses líderes do Sinédrio estão confabulando em secreto, o Evangelho traz a identificação do indivíduo. É Judas, chamado Iscariotes. Que alguns defendem que esta associação ao seu nome, Iscariotes, tanto pode ser filho de Querionte, que era um lugar, como, talvez, alguns defendem, alguns historiadores e teólogos, de que este nome associado a ele vem da palavra sicários. Lembram das nossas exposições em Atos? Os sicários, que eram assassinos, sobretudo dos romanos, das autoridades romanas. Então, alguns defendem que essa associação é para o fato dele ser um assassino, culpado da morte de Jesus. Não importa. O fato é que é Judas.
E o Evangelho nos diz no versículo 3 que Satanás entrou em Judas. Se isso já é terrível, saiba que isso vai acontecer 2 vezes, em Judas. A primeira é aqui, a segunda vai acontecer daqui a pouco, um dia depois, na ceia. Isso vai ser registrado em João capítulo 13, versículo 27. Quando Jesus se dirige a ele, aquilo que você tem para fazer, faze-o. E então ele sai. O Evangelho faz questão de registrar para nós que Satanás entrou em Judas. Porque aqui é o começo do cumprimento daquilo que foi dito pelo próprio Deus lá no Evangelho embrionário, Gênesis 3:15. Deus disse: porém inimizade entre você, ele está se dirigindo à serpente e à mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A profecia do proto-evangelho, na materialização do tempo, no Novo Testamento, ela começa aqui. Satanás entrou em Judas. A antiga serpente de Apocalipse está agora em Judas. Essa expressão que é utilizada no versículo 3, Satanás entrou em Judas, é a mesma expressão usada em outros lugares do Novo Testamento para se referir, para que você não pense que é uma linguagem figurada, não é, para se referir à possessão demoníaca. Você lembra do caso mais extremo de possessão demoníaca do Evangelho? O endemoniado Gerazeno, que aqui nesse Evangelho, em Marcos, está registrado em Marcos 5:12, pois é a mesma expressão. Apesar de Judas não rosnar, apesar de Judas não espumar, apesar de Judas não ferir fisicamente ninguém, Judas passou a estar sob o controle, a posse de Satanás. É terrível isso, é assombroso. Mas note que o versículo 3 nos traz ainda um detalhe implícito no versículo, e que vai se desenvolver nos versículos 4 ao 6, claramente. Judas não está resistente a essa possessão. Não está. Na verdade, se você observar o Evangelho com calma, talvez haja um precedente evangélico para a sua inclinação para o mal, num episódio que aconteceu 4 dias antes desse dia aqui, ou seja, 6 dias antes da Páscoa. João capítulo 12, versículos 3 ao 6, diz assim, preste atenção. Então Maria, o contexto, a cena, é Jesus tendo seus pés ungidos, lembram? Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Aí agora vem o versículo 4 de João 12. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse, versículo 5, preste atenção: por que este perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? É uma pergunta. Aí o versículo 6, o Evangelho esclarece. Ele, diz o Evangelho, disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Ele era o tesoureiro dos discípulos de Jesus. E ele está preocupado porque 300 denários de fato era muito dinheiro. Eram 300 dias de trabalho, lembram? Que um denário dava para 22 dias de subsistência. Então há aqui pelo menos 2 anos. E ele queria esse dinheiro para ele. Judas é apresentado pelo Evangelho, antes de ser apresentado como traidor, como ladrão. Mas muito antes deste dia, Judas já era apontado pelo próprio Jesus, segundo João capítulo 6, versículo 70, como um diabo. Ele diz: eu escolhi vocês, mas um dentre vocês é um diabo. O próprio Jesus, na sua oração pastoral, na sua oração sacerdotal, em João capítulo 17,
Versículo 12, especificamente, ele diz assim: Pai, de todos aqueles que o Senhor me deu, eu não perdi nenhum, a não ser o filho da perdição. Mas lá no início do seu ministério, no início deste terceiro evangelho, no capítulo 6, versículo 16 de Lucas, o evangelista apresenta Judas como o traidor. O evangelho apresenta Judas com a sua predisposição para o mal. Judas agora é um cavalo do diabo, mas ele é responsável pelas suas ações, de modo que ele será completamente responsabilizado pelo que ele fez, e isso será registrado de modo terrível em Mateus capítulo 27, do versículo 3 em diante, quando ele é enchido de remorso, chega diante daquele sinédrio, vendo que Jesus havia sido condenado, e diz: olha, está aqui o dinheiro de volta. Eu pequei contra um inocente. E o que ele vai ouvir é: e o que nós temos com isso? Isso é problema teu. E agora já não adianta mais Judas pegar aquele dinheiro, jogar dentro do templo, dinheiro maldito, que os próprios integrantes do sinédrio disseram: não podemos pegar esse dinheiro e devolvê-lo de novo aos cofres, temos que dar um uso, um fim. E compraram então um campo para enterrar indigentes, estrangeiros. Mas já era tarde. Mas voltando para cá, ele é completamente responsável pelo que ele está para fazer. Mas observe, Judas é o mesmo Judas que foi escolhido por Jesus, em pessoa. Grave as minhas palavras a partir de agora, porque usaremos elas daqui a pouco. Observe, Judas acabara de viver os últimos 3 anos da sua vida diariamente, lado a lado com Jesus, com o Mestre. Judas foi testemunha ocular nos últimos 3 anos de cada um dos sinais, cada um dos milagres, cada uma das maravilhas operadas pelo Senhor Jesus. Judas em pessoa ouviu e viu o poder da voz de Cristo, que foi capaz de acalmar a tempestade e encher de assombro os discípulos. Judas viu o nosso Senhor pelo poder da sua palavra curando um paralítico, curando um leproso, restabelecendo socialmente, cerimonialmente, alguém que já estava completamente fora de uma doença incurável. Judas testemunhou Jesus Cristo pelo poder da sua palavra, expulsando demônios estes que nem mesmo os discípulos conseguiram expulsar. Ele viu tudo isso. É o mesmo Judas. É o mesmo Judas que ouviu os doces ensinos de Jesus, ouviu ele dizer: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vou aliviar vocês. Judas ouviu essas palavras. Judas ouviu Jesus através de sua boca santa, suas palavras benditas, restaurando pecadores. Onde estão, mulher, os teus acusadores? Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peque mais. Judas testemunhou tudo isso. Mas em algum momento da sua vida, Judas parece ter se esquecido disso. Nem parece a mesma pessoa. Em algum momento da sua vida, Judas deixou isso de lado, trocou a sua comunhão com Cristo para se tornar um emissário de Satanás. E então, o versículo 4 nos diz como ele se tornou emissário de Satanás. Judas foi entender-se, olha o verbo, entender-se, com os principais sacerdotes e os capitães, a polícia do Sinédrio, sobre como lhes entregaria Jesus.
A essa altura, a oposição do Sinédrio, a forma de proceder dos opositores de Jesus já era mais do que conhecida de todos os discípulos. O próprio Senhor, neste Evangelho, lá no capítulo 12, versículo 1 ao 7, ele já havia inclusive alertado aos seus discípulos, dizendo: cuidado com o fermento dos fariseus. De modo, meus irmãos e irmãs, Judas sabia exatamente o que ele estava fazendo. Mas então sobra para mim uma dúvida: por que ele fez isso? Se ele sabia que havia toda essa oposição, se ele sabia o que ele encontraria indo de encontro a este Sinédrio, por que este discípulo decidiu trair Jesus? Decidiu confabular com eles. Como lhes entregaria Jesus? Entregar. O verbo grego é parador, que pode ser traduzido de duas formas. Entregar, como está traduzido na maioria das versões, especificamente entregar na mão de outro, não é jogar, é entregar na mão de outra pessoa. Está em minha mão e eu vou entregar a você. Mas a principal aplicação desse verbo, a principal tradução desse verbo direto do grego é trair. E assim traduz a versão do Rei Tiago, a King James, de 1611. Portanto, poderíamos fazer uma alteração, uma substituição na língua portuguesa. Como trairia Jesus? Há uma unidade agora entre o Sinédrio e Judas. Uma unidade infernal. Uma unidade maligna. E agora, os planos malignos, secretos dos opositores do Evangelho seriam antecipados por causa de um traidor. Então temos o versículo 5. Observe. Eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Mateus capítulo 24, a primeira parte do versículo 15, nos diz algo ainda mais sério. Nos diz que Judas perguntou quanto eles estavam dispostos a pagar pela vida de Jesus. Pelo que o final do versículo 15 nos informa que foi combinado um preço pela traição. 30 moedas de prata. Essas 30 moedas de prata, fazendo uma conversão para que você entenda, dava 360 gramas de prata. E por que essa informação é importante? Porque segundo Deuteronômio capítulo 21, versículo 32, 360 gramas de prata era o preço pago, era o que valia a vida de um escravo comum. Deuteronômio 21, 32 diz: se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, o senhor deles receberá um pagamento de 360 gramas de prata e o boi será apedrejado. Você está ouvindo isso, igreja? O nosso Salvador, ele foi negociado por um dos seus discípulos e ele foi vendido pelo preço de um escravo comum. 360 gramas de prata. E o início do versículo 5 diz que, chegando eles nesse acordo, eles se alegraram com isso. A palavra alegrar aqui é sentir felicidade ou alegria excessivamente. Só que existem outros significados aplicados ao contexto. Preste atenção. Também pode se traduzir por cumprimentos, por saudação. Também pode se traduzir por se sentir bem. Você pegando todos os sentidos desta expressão grega, você conclui que eles estavam festejando, eles estavam comemorando,
este acordo injusto. Eles estão se congratulando, porque eles chegaram num acordo maligno. Eles estão felizes, extremamente alegres, por causa desse acordo traiçoeiro. É o segundo verbo-chave nesse versículo 5, combinado. E o verbo combinar, na língua grega, é decidir. Está decidido. Combinar para nós é estar combinado. Eita, não deu para eu fazer aquilo que eu pretendia fazer, mas na próxima, não é esse verbo. É decidir, é pactuar. A ideia do verbo é uma promissória, está acordado entre nós. Existe agora um pacto, um acordo. Estamos agora vinculados neste compromisso. É o que está acontecendo entre Judas e o Sinédrio. E então, o versículo 6 diz que Judas concordou e buscava uma boa ocasião para lhes entregar Jesus longe da multidão. Aqui está aquilo que foi dito de modo indireto no versículo 3. Judas aqui confirma-se, ele concordou. O verbo concordar tem uma tradução mais aplicativa para esse versículo, é confessar. Judas confessou. O sentido também é traduzido pela NVI. Judas consentiu, ele concordou, ele confessou. E a versão do Rei Tiago traduz por prometer. É um compromisso vinculante e de acordo. Judas não está fazendo isso por obrigação. Ele está confessando que este também é o seu desejo. Em outras palavras, Judas está dizendo, eu estou nesse negócio. Eu concordo, eu consinto, eu confesso, eu estou neste negócio. Judas consentiu com os termos do acordo. Judas firmou um compromisso. Agora, o seu trabalho será buscar uma boa ocasião. Uma boa ocasião é uma palavra só no grego, oportunidade. Judas agora vai atrás de uma oportunidade. O sentido dessa palavra na língua grega é uma combinação favorável de circunstâncias. Judas agora ia trabalhar para observar a melhor condição, a melhor oportunidade, o melhor conjunto de circunstâncias. Para quê? Para entregar. O verbo paradonai, trair, como traduz a versão do Rei Tiago, a melhor ocasião para trair Jesus longe da multidão. Uma vez expostos os versículos, para mim, resta uma dúvida. Porque o Evangelho nos traz essa história tão macabra. O que, afinal de contas, o Espírito Santo está querendo nos ensinar a igreja ao longo dos séculos até a volta de Jesus? E nós vamos começar a refletir sobre isso agora, de modo prático. A primeira coisa que eu observo é o grande livramento que o Senhor nos concede no Evangelho. Porque quem é o alvo dessa trama maligna? É Cristo. Mas quem é Cristo? Ele é o substituto vicário. É aquele que tomou o nosso lugar. Mas ele não toma o nosso lugar apenas na cruz. Ele toma o nosso lugar a partir do momento em que ele encarna, em que ele vem a este mundo sofrer em nosso lugar, padecer em nosso lugar. Por isso, de modo claro e efetivo, este plano deu certo. Deu certo. Ele foi entregue, ele foi vendido por 30 moedas de prata. E ele sofreu as consequências terríveis desta maquinação diabólica e infernal. Mas ele sofreu isso para que eu e você não sofrêssemos. Ele sofreu isso para nos livrar. Lembram do que nós estamos vendo desde o capítulo anterior? Que nós olhamos sempre para o sofrimento, para o martírio de Cristo, lá quando ele está na cruz, pendurado, sangrando. O seu sofrimento começou muito antes disso.
Ele sofreu, Ele recebeu sobre Ele o juízo que viria sobre nós, a condenação que estava sobre nós. Essa traição era para mim e para você, era para atingir a mim e a você, e não só nos matar fisicamente, mas nos matar ou continuarmos mortos por toda a eternidade. Mas Cristo toma o nosso lugar. E isso deve ser para você e para mim motivo de tristeza, de vergonha, e vai aumentar a nossa vergonha, mas ao mesmo tempo de alívio. Que Cristo é esse? Que Salvador é esse? Que não se colocou na nossa frente para nos proteger no momento de seu ministério terreno, mas durante todo o seu ministério terreno, Ele não recuou, Ele não se negou a sofrer tudo o que era destinado a mim, a você, ao seu povo. Não, Ele não se negou. Ele assumiu o nosso lugar. E a traição, o dano da traição, o dano eterno da traição, do ataque do maligno, foi desviada de nós. Esses homens judeus, que deveriam estar celebrando a Deus com seu coração contrito e ao mesmo tempo regozijado pelo livramento, não só histórico do Egito, mas o livramento eterno do pecado. Esses homens estão perdidos, desviados, mas Cristo não. Ele está no lugar certo, na hora certa, com o propósito certo, para que o anjo da morte passe sobre nós hoje e passe por cima, por causa do sofrimento dele. Mas existe uma segunda coisa que me faz refletir, e é a traição. Será que eu, enquanto crente, alcançado pela graça, será que eu devo me identificar, com esta passagem apenas por aquilo que Cristo fez em meu favor? Infelizmente não. Infelizmente não. Se eu sou um crente honesto, eu tenho que olhar para a minha caminhada evangélica, histórica, eu tenho que olhar para a minha vida hoje, e aí inevitavelmente eu vou perceber que a minha situação é muito pior do que eu achava que era. Porque a ação de Judas, em associação com este sinédrio, revela a inclinação do meu coração pecaminoso, revela que a tendência do coração manchado pelo pecado é de traição, é de quebra de confiança. E então, eu me pergunto, será? Quando é que eu traio Jesus? E então eu chego às seguintes conclusões. Eu traio Jesus de duas formas. Primeiro, quando eu estou diante da sua vontade revelada, que me diz o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer, e então eu quero não obedecê-lo, não fazer a sua vontade. Eu quero trocar aquilo que eu sei que é certo, ou seja, a vontade revelada de Deus, por algum tipo de ganho, por algum tipo de lucro. E então eu sou infiel ao meu Senhor. Eu traio a sua confiança. Eu faço aquilo que Ele reprova. E infelizmente, muitas vezes achando que Ele não está vendo. Eu me pergunto, onde Judas estava com a cabeça? Por um acaso ele achava que essa confabulação estava oculta aos olhos daquele que disse: Zaqueu, desce daí. Onde é que Judas estava com a cabeça? Ele achava que o eterno Filho de Deus, aquele que os demônios, a natureza, as enfermidades, os elementos obedecem, ele não estaria vendo. E então eu sou obrigado a lembrar que por vezes eu quero agir como Judas. Eu quero pensar que Cristo não está vendo
o meu coração traiçoeiro e sorrateiro, que quer trocar a sua vontade, que quer negar o seu nome, achando que ele não está vendo. E então, eu olho para o Evangelho e eu digo, eu preciso de Cristo. Eu preciso diariamente ter consciência desta inclinação maldosa do meu coração, que acha que pode se rebelar contra Cristo, que pode vendê-lo. Mas em segundo lugar, eu também posso trair ao meu Senhor, quando eu faço aquilo que eu não devo contra o seu corpo. As aplicações nesse sentido são inúmeras, mas eu queria destacar duas, pelo menos. Quando eu, nos meus relacionamentos com os meus irmãos, especialmente com os meus irmãos em Cristo, eu sou infiel, eu não sou confiável, eu traio a confiança daqueles que confiam em mim, que pensam, eu posso descansar, porque eu estou tratando com um crente, eu estou tratando com uma crente, e eu sou exortado pela palavra de Deus a ser confiável, a ser um porto seguro para o meu irmão e para a minha irmã. E muitas vezes eu deixo com que a inclinação maldosa do meu coração me faça ser infiel nas minhas relações com os meus irmãos. Mas em segundo lugar, ainda nas relações que eu tenho com os meus irmãos, quando eu me relaciono com os meus irmãos, fora dos padrões da palavra. Se por um lado existe a questão da fidelidade dos nossos relacionamentos, existe a fidelidade nos nossos relacionamentos pautados pela vontade de Deus. Quando eu eventualmente sei como devo proceder, mas eu induzo o meu irmão ao erro, ou eu brigo com o meu irmão e com a minha irmã, porque ele quer fazer o que é certo, e eu não quero que seja estabelecida entre nós aquilo que é certo à luz da palavra de Deus. Eu estou traindo Cristo, seu corpo. Eu estou jogando na lama a confiança que é típica, que é própria daqueles que nasceram de novo, daqueles que são filhos de Deus. E por qual preço nós fazemos isso? Por qual preço nós somos infiéis a Deus? Por qual preço nós somos infiéis uns aos outros em nossos relacionamentos? Por quantas moedas de prata? Esta palavra, esta passagem do Evangelho me alerta hoje, alerta você, igreja, a olharmos para os nossos saquetéis e eventualmente observarmos se eles não estão cheios de moedas de prata, que têm sido granjeadas às custas do pecado, da infidelidade, da traição ao Evangelho e uns aos outros. De modo que eu confesso a vocês a oração que eu fiz ao Senhor enquanto eu meditava nesta passagem. Senhor, esvazia os meus cofres, não permita que esteja nos meus cofres uma única moeda de prata. Eu não quero ser infiel ao Senhor, eu não quero trair ao Senhor, nem de modo direto, nem de modo indireto, nem na minha relação contigo, nem na minha relação com o teu povo. Não, Senhor, eu não quero moedas de prata. Eu não quero ceder à tentação, à sedução, eu não quero perguntar quanto é que eu vou receber para atrair a Cristo. E da mesma forma eu não quero, Senhor, estender a minha mão para receber uma única moeda sequer para atrair o Senhor ou para atrair o teu povo, o teu corpo. Observe como está a sua vida, meu irmão e minha irmã, observe. Eu não estou me referindo das nossos aspectos externos da religião, estou falando do seu coração, daquilo que só Deus vê, no seu relacionamento com Ele e no seu relacionamento com os seus irmãos, com as suas irmãs. Eventualmente você tem traído sistematicamente a Cristo, porque afinal de contas você vê as moedas e as moedas e as moedas, o lucro. Não faça isso, meu irmão, não faça isso, minha irmã. Principalmente porque Ele está vendo. Ele está vendo a mim
e a você. Ele vê do que nós somos feitos, se nós somos fiéis ou infiéis. Até a quantidade de moedas já estava determinado. Zacarias, capítulo de número 11, versículo número 13. Muito antes desse dia chegar, então o Senhor me disse, pegue esse dinheiro, olha a profecia, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles, e jogue para o oleiro. É o campo do oleiro que vai ser comprado. Em Mateus 27, vá lá observar. Peguei as 30 moedas de prata e as joguei para o oleiro na casa do Senhor. É terrível isso. É terrível, irmãos. Olhe o que o Senhor está dizendo. Pega esse dinheiro, esse magnífico preço com o qual eu fui avaliado. É Deus, através do seu Espírito, dizendo para mim e para você: que magnífico preço é esse que vocês têm me trocado, sendo infiéis a mim, sendo infiéis uns aos outros nos seus relacionamentos. E eu disse a você há 15 dias atrás, prepare o seu coração, porque não será uma mensagem de fácil digestão. Como podemos, diante de um texto tão terrível, tão assombroso, tão alarmante? É por isso que esse texto está aqui, para nos lembrar que essa inclinação de ir do nosso coração, trairmos a Cristo, vendermos a Ele por qualquer ninharia. Não façamos isso, porque ao contrário dos homens, que podem ser surpreendidos e dizer: eu nunca imaginei isso, como é isso? Ele não pode ser surpreendido. Cristo não pode ser pego de surpresa pela traição, pela estratagema dos seus inimigos. Aqui nesse mesmo capítulo 22, lá no versículo 22, ele vai dizer: pois o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por quem ele está sendo traído. Deixa eu perguntar a você, como é que está a sua vida, ouvinte do Evangelho? Você tem traído a Jesus? Sim? Não? Se você tem traído a Jesus, em quê? Em que área da sua vida? Qual o preço você tem recebido para trair Jesus? Deixa eu perguntar a você se eventualmente está acontecendo com você a mesma tragédia que aconteceu aqui, de você estar se alegrando com isso, se alegrando em trair a Jesus. Arrependa-se, ouvinte do Evangelho, do seu pecado. Arrependa-se. Esse não é o projeto de Deus para a sua vida, para a minha vida. De modo específico, igreja, eu disse a você, guardasse aquelas palavras. Você, assim como Judas, igreja do Senhor, você tem caminhado com Cristo. Você tem sido testemunha, igreja, dos seus sinais, das suas maravilhas. Você tem sido alvo direto, Deus tem feito isso na sua vida. Ele tem curado você, Ele tem restaurado você, Ele tem perdoado você. Portanto, o que Ele espera de você é fidelidade. É que você seja fiel, igreja do Senhor, a Ele. A Ele. Que você não o troque, não o venda, não o negocie, não o traia, por nenhum valor que seja, por nenhum lucro que seja. Que a sua alegria, igreja do Senhor, seja em fazer a sua vontade, e não em traí-lo, e não em rejeitá-lo às ocultas, achando que Ele não está vendo. Igreja do Senhor, que eu e você, que nós não demos ocasião, nem lugar para Satanás. Em Atos, capítulo 5, versículo 3, lembram?
Ananias e Safira venderam um terreno que era deles. E chegaram diante da igreja e mentiram sobre o preço. Vocês lembram qual foi a pergunta de Pedro para Ananias? Ananias, por que você deixou Satanás encher o seu coração? O Evangelho nos alerta. Nós somos crentes, mas dentro de nós, como nós vimos quinta-feira agora na doutrina em Romanos, ainda existe um mal. A natureza pecaminosa que se levanta contra a nossa natureza espiritual e fica guerreando porque são opostas entre si. Nós não vamos ter vitória na luta contra o pecado. Nós não vamos ser fiéis ao Senhor se nós não reconhecermos a nossa tendência, a nossa inclinação natural, pecaminosa é esta, é sermos traidores. É deixar descuidadosamente que Satanás enche o nosso coração. Essa é a nossa tendência pecaminosa de todos nós. Podemos nos tornar irreconhecíveis, bestializados. Como é que pode isso? Podemos, irmãos. É por isso que o Evangelho, de modo tão honesto, é por isso que o nosso Deus, de modo tão paterno, nos chama a atenção. Não sejam infiéis, não me traiam. É por isso que Cristo diz: eu sofri a pior e mais terrível de todas as traições, para que vocês fossem vivificados no meu espírito e fossem fiéis até a morte, para receberem a coroa da vida. Que o Senhor nosso Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar. Vamos orar. Ó Deus, nos perdoe, Senhor, por nossas traições. Nos perdoe, porque a inclinação do coração pecaminoso de Judas não é pior do que a nossa. Nos perdoe, Senhor, quando nós descansamos de modo pecaminoso na doutrina da graça. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Quando nós nos descuidamos e deixamos-nos ser instrumentos de Satanás para atentar contra o Senhor, contra o Teu Evangelho ou contra o nosso irmão, a nossa irmã. Nos ajude, Senhor, a sermos fiéis ao Senhor, a não sermos traiçoeiros, mas a sermos honestos, transparentes, a sermos fiéis aos princípios da Tua palavra, não só na nossa relação contigo, mas na nossa relação mútua como filhos do Senhor. Nos ajude como igreja a sermos fiéis ao Senhor, a não trairmos ao Senhor, a não vendermos o Senhor por um tostão sequer, nem por nenhuma riqueza deste mundo. Nos ajude a sermos fiéis ao Senhor até a morte, até a última gota de sangue que há em nós, para que o Senhor se agrade de nós, ó Deus, para que nós não sejamos pedra de tropeço para o Teu povo, para que nós não estejamos distantes do Senhor, para que nós não sejamos achados em falta diante da Tua presença. Espírito Santo de Deus, esta palavra tão densa, aplique e continue falando aos nossos corações. É o que nós te suplicamos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Amém.